Olá, está começando mais um programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Nele você acompanha entrevistas com personalidades da cena política, econômica e social do país, com o objetivo de repensar o Brasil diante dos desafios que temos pela frente. E a nossa convidada de hoje é a Alessandra Lojas, que nasceu e cresceu na França, mas também viveu na Alemanha, Inglaterra, Espanha, México, Estados Unidos, Suécia, ou seja, passando por mais de 50 países. Ela também é jornalista, empresária, já foi consulesa da França em São Paulo e também é fundadora do Fórum Protagonismo Feminino. Ufa, só um resumo aqui de tudo que você representa, imagino que seja muito mais. Vamos começar então sabendo um pouquinho da sua história, como que você veio parar aqui no Brasil, desde quando que você está aqui? Ai, bom, muito obrigada por me receber, fico muito feliz. E, bom, cheguei no Brasil há 4 anos agora. Foi muito interessante, bom, venimos aqui por a nomeação de meu esposo como cônsul-geral da França. E, a verdade, o Brasil mexeu tanto conosco que decidimos ficar. Então, abrimos mãos da diplomacia para poder ficar no Brasil e continuar o lindo trabalho que consegui iniciar aqui, que é tentar resgatar a autoestima dos afrodescendentes e também trabalhar as questões sobre diversidade e empoderamento feminino. E o que o Brasil tem de tão interessante que fez vocês mudarem de vida totalmente e ficar por aqui? São várias coisas. Eu vejo no Brasil uma inteligência emocional muito forte, que é muito mais desenvolvida aqui que na velha Europa. E por isso que também se eu falo muito sobre questões ligadas ao racismo, à inferiorização da mulher, eu também vejo o quanto o Brasil é como um adolescente rebelde. Ele está numa fase onde ele está muito mais aberto a escutar críticas, a mexer com o sistema, a se reinventar. Vejo o Brasil hoje passando por essa crise política, moral, econômica, mas vejo também um futuro, sou muito otimista sobre o Brasil e vejo vocês sendo capazes de reequilibrar e de elevar a consciência humana muito mais que, por exemplo, nos Estados Unidos ou na velha Europa, onde mesmo temos muita dificuldade de nos reinventar, porque o sistema é muito mais costurado, com um peso mais forte para não conseguir mesmo se reinventar de maneira mais sutil, mais subliminar. Essa comparação que você fez é bem interessante, porque o Brasil realmente se assemelha muito a um adolescente, aquela fase de instabilidade, de ebulições, e você acha que esse adolescente aí vai amadurecer rapidamente? Eu vejo um potencial para o Brasil crescer imensa. Por exemplo, para mim, a maior corrupção que eu vejo no Brasil não é aquela da Petrobras ou da Odebrecht. Claro, essa é horrível. Mas a pior corrupção que eu vejo no Brasil é aquela que é legalizada. Quando eu vejo que vocês, para empreender ou para estudar numa boa universidade, se você vai abrir a porta do banco, você vai ter entre 400% e 700% de juros. Como é possível poder pegar de um banco dinheiro e ter que devolver no primeiro ano 400 vezes o que você pegou do banco? Então, quando vejo o potencial do Brasil, que é um país inovador em termos de criatividade, vocês são um dos povos mais criativos do mundo, só que vocês não têm a oportunidade de poder colocar essa criatividade ao serviço da sociedade. Quando eu vejo, por exemplo, é um pouco clichê o que eu vou falar, mas o carnaval é feito por pessoas que chamamos de carentes. Eu não acho elas carentes, eu acho elas talentosas com um potencial enorme. O carnaval sai na hora. Dá tudo certo, a maior produção criativa mundial. E dá tudo certo. Imagina agora
ter essas pessoas que têm a oportunidade de colocar seu talento, de orquestrar tudo isso no carnaval, de ter a oportunidade de colocar todo esse talento na economia brasileira. Quando essas pessoas vão ter a oportunidade de colocar esse potencial dentro da economia brasileira, eu acredito mesmo que o Brasil vai conseguir se tornar a primeira potência mundial. E o que falta, então, para o Brasil chegar a esse ponto? Para mim, o que falta no Brasil é, primeiro, ter a coragem de debater sobre as soluções e enxergar, por exemplo, que, para mim, quando eu quis estudar na melhor escola de ciências políticas da Europa, a Sciences Po, meu mestrado me custou R$80.000, só que eu tinha 3% de juros. Então, claro que era inacessível, mas já era muito mais fácil que, por aqui, você querer entrar na elite ou entrar com uma boa formação é impossível. Como é possível poder pegar um crédito no banco com 400% de juros? Então, para mim, a solução é, primeiro, enxergar que se a Europa ou os Estados Unidos têm juros de 3%, o Brasil também precisa. Senão, ele não pode ter as mesmas regras para se desenvolver e deixar seu povo empreender e também se formar bem. O que falta para mim não é só assim melhorar a educação, claro, mas é também dar as mesmas chances que o resto do mundo tem. Então, para mim é isso, também nas cotas. Para mim, se falamos de democracia, uma verdadeira democracia seria ter 52% de mulheres no Congresso, no Senado, na Câmara de vereador, bom, em todo o espectro da sociedade ser 52% de mulher e também 54% de negros. Essa seria uma forma de reequilibrar a sociedade e de ter uma representatividade justa do que é a população brasileira. Não podemos continuar com um sistema falando de que somos todos iguais se não temos as mesmas chances na elite e no poder. Então, por exemplo, ter 54% de negros no Brasil e ter só 4% de negros na televisão, sempre no papel da faxineira ou do criminoso, esse é racismo. Essa é uma construção estranha, que é errada. Então, precisamos cutucar esse assunto, cutucar o nervo da ferida e enxergar mesmo que esse traz consequências e transtornos psicológicos nas pessoas. Porque se olhamos as estatísticas, 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a má. Porque a sociedade, a mídia, que educa muito mais que a escola, através da novela, através dos desenhos animados, infelizmente, reproduz um racismo herdado da escravidão. E tem duas questões interessantes que eu ouvi em entrevistas suas também. A questão que você descobriu até a ser negra através de um desenho, até tardiamente, através de um desenho que foi feito e desenharam da cor Sim. negra, né? E um exercício de reflexão muito legal que você faz também, fazendo esse papel ao contrário, né? Entre brancos e negros. Conta um pouquinho pra gente, primeiro dessa sua história da descoberta como uma mulher negra e depois desse exercício de reflexão. Então, eu nasci numa família onde tinha todo mundo que era branco, eu era a única negra com meu pai. Só que meu pai, minha mãe divorciou quando eu tinha um ano de idade. Então não podia ver nada de negro a meu redor. E quando eu estava na escola, tinha acho que uns 5 anos, uma menina que desenhava muito bem, eu pedi para ela me desenhar e ela me coloreou de marrom. E é lá que me di conta que enxergavam que era diferente. Só que quando você é pequena, você se olha no espelho só para escovar os dentes. Então, todo ao meu redor, meus irmãos eram brancos, loiros, de olhos azul ou verde. Então, não tinha minhas bonecas, eram todas brancas. Então,
eu, quando me descobri negra, me di conta também que ia ser difícil e que tinha assim que me esforçar a ser muito boa na escola e enxergar que tinha mesmo que não cair nos clichês nos quais a sociedade quer nos colocar, que é basicamente uma inteligência física. A mulata gostosa, assim, tem a hipersexualização da mulher negra, tem também o fato de não ser nos clichês bons, melhores para esporte, para dançar, para cantar. Bom, eu gosto de desconstruir esses clichês, mostrando mesmo, olha, quais são os maiores cantores de ópera, de qual cor? São brancos. Quais são a maioria dos atletas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? A maioria de todos os atletas mundiais são brancos. Então, quer dizer que o branco também é bom para cantar, é bom para também em esporte e também, se olhamos a maior parte das produções de pornografia, são feitas com brancos. Então, brancos também têm outros atributos e também tem a hipersexualização da mulher branca, só que a narrativa sobre o branco é sempre mais acadêmica, mais intelectual, mais assim, nessa parte da mente. Então, o que quero fazer hoje através desse livro é também... É um livro, seu livro? Sim, com Carlos Machado. Assim, juntamos nossas pesquisas sobre inventores negros, sobre pioneiros e cientistas e negros que tiveram o prêmio Nobel. Então, o nome do livro, Gênios da Humanidade. E para mim é importante mostrar também a parte intelectual do negro, como ele agregou valor à sociedade, falando dos inventores, então do marca-passo, da antena parabólica, do celular, da geladeira, todas essas coisas que usamos no dia a dia e que agregaram valor à sociedade, mas que infelizmente ainda não entraram nos livros didáticos e tampouco na mídia. Você acha que aqui no Brasil a gente também não valoriza os nossos personagens da história negros? Eu acredito mesmo que tem uma narrativa muito eurocêntrica. Quando, a verdade, a cultura brasileira é muito, assim, tem uma matriz afrodescendente muito, muito forte, de várias culturas da África e também indígena. E sempre escuto as pessoas me falar, eu sou descendente de português, de espanhol, de italiano, etc., sem se dar conta que a cultura, a riqueza da cultura brasileira é mesmo toda essa mistura. Até 1830, 88% da população não era branca. Então, claro que dentro da cultura brasileira tem raízes fortes indígena e africana e precisamos nos enorgulhar disso. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Tá bom. Programa SP Brasil, volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Alessandra Lojas, que já foi consuleza da França aqui em São Paulo, entre muitas outras funções aqui que a gente vem conversando durante o nosso programa. Bom, e para abrir esse segundo bloco, eu queria que você contasse um pouquinho desse exercício que você faz de reflexão de um mundo inverso, onde brancos e negros trocam de papéis, é mais ou menos isso? Sim. O que me veio assim, para fazer essa dinâmica é que já precisamos tirar assim, das costas, o peso das costas, do ombro, dos ombros. A mochila do passado para os brancos. O branco de hoje não é responsável por o que aconteceu ontem com a escravidão. O alemão de minha geração não é responsável por o que aconteceu ontem com Hitler. Mas somos todos responsáveis para reequilibrar nossa sociedade. E é através da empatia e compaixão que vamos conseguir entender o quanto o problema é muito mais pesado do que achamos. Então, muitas vezes convido as pessoas mesmo a pensar um mundo inverso,
onde mesmo tudo que fosse agora, imagina, tudo o que fosse feito pelos negros fosse considerado lindo, inteligente, maravilhoso, intelectualmente superior. E que todas as suas referências fossem só com personagens negros, tanto na história, como os pioneiros, os cientistas, os inventores, fossem todos negros. Até o Ser Supremo, Deus, fosse negro. Jesus Cristo também, o Papa fosse negro. E assim, toda a narrativa abre um livro, está tudo só com personalidades negras. E quando você abre a televisão, teus filhos olham só desenhos com protagonistas negros. De vez em quando tem um amiguinho branco chegando, mas nunca é o protagonista. E quando você abre a novela, a mulher branca é sempre a faxineira, ou a amante que destruiu o casamento dos ricos negros. E o homem branco é sempre o safado, o criminoso e o traficante de droga. Como seria essa sociedade? Saber que nos livros didáticos tem 2 páginas falando sobre os brancos, falando que eles foram escravos. A única coisa que você sabe sobre a população branca. Como seria esse mundo? Não seria cruel? Não seria chocante? Não seria absurdo? E claro, seria. E também não é o mundo que eu quero. Mas dá para enxergar o quanto ainda em 2017 é nossa realidade quando nascemos negro em 2017. Temos uma inferiorização da raça negra que é veiculada em tudo. Então, quando eu escuto que o racismo é velado, não acho velado nenhum, ele está em cada esquina. Se, por exemplo, você entra numa loja de brinquedos, e você vê só 2 bonecas negras no meio de milhares de brinquedos eurocêntricos, esse é um racismo frontal, não é nada velado. Estamos num país que tem a maior população negra do mundo, depois da Nigéria. Então, até ter 54% de brinquedos com pele negra, vai ficar racista esse sistema, porque não só por as crianças negras não se ver representadas, mas também para as crianças brancas não ter 54% de seus brinquedos com pele negra, com super-heróis com pele negra, Barbies, Legos, Playmobils com pele negra, para aprender a mexer conosco e nos ver no cenário, brincar conosco com super-heróis e com protagonismo. Por isso que é muito racista o sistema no qual estamos. Agora, Alessandra, você falou que acha que, por exemplo, os brancos da nossa geração não têm culpa por tudo o que aconteceu. Mas você acha que, de fato, há uma dívida dos brancos com os negros? E aí a gente pode entrar do que é feito na política para tentar compensar, não sei se é essa palavra, ou igualar essa questão, reparar através das cotas, né, em universidades. Você acha que o caminho é por aí? Há uma dívida? Então, há uma dívida enorme. Se durante 400 anos as vidas negras não importavam, não podemos acreditar que é só uma lei áurea assinada pela princesa Isabel que vai resolver tudo. Podemos olhar, temos muita dificuldade de ver o negro na liderança e no protagonismo no Brasil. Então, é para aí. Se você olha as empresas que reequilibraram a presença de negros, aumentaram de 35% sua rentabilidade. Por quê? Porque se você deixa só homens brancos nos boards executivos que estudaram na FGV, na Mackenzie, na PUC, juntos, como eles vão conseguir falar com o verdadeiro público brasileiro? O fato de deixar entrar 54% de negros nesses boards executivos deixa essa empresa conseguir falar melhor com o verdadeiro público brasileiro, desenvolver campanhas, desenvolver produtos. E essas pesquisas mostram o quanto hoje aumenta a rentabilidade, aumenta o negócio. Então, por isso que as empresas me contratam para fazer consultoria e também palestras sobre isso. Porque os recursos humanos muitas vezes me falam:
mas não achamos negros no LinkedIn, não achamos negros que falam inglês, não achamos negros que são formados em boas escolas, só que isso não é verdade. Eu desenvolvi o projeto protagonizo.com, que é um LinkedIn só de perfis negros, de pessoas que falam inglês, que são formadas nas melhores universidades do Brasil. Porque eu vejo essas pessoas ficando fora do mercado por mesmo esse racismo sutil. Porque nos recursos humanos, muitas vezes um homem branco vai ser visceral para ele também escolher a zona de conforto dele e ele escolher outro homem branco. Então, vai deixar as mulheres, vai deixar os negros, porque é a zona de conforto dele, de escolher alguém que se parece a ele, que vem do mesmo nível de estudo social que ele. Só que, numa empresa, o fato de ter perfil de pessoas diferentes, isso agrega valor muito mais em termos de inovação, de pensamento, de estratégia, de planejamento. Hoje, claro que as cotas raciais vêm, e também de gênero, vêm como uma coisa que as pessoas gostam de questionar, acham ruim, acham a pior da solução, acham que é uma coisa humilhante. Só que, infelizmente, é a única solução. Vamos demorar 180 anos sem as cotas, para que a sociedade possa se reequilibrar de maneira orgânica. Vamos demorar 20 anos com cotas. Então, as cotas são essenciais, são democráticas, é uma forma de reequilibrar. Não podemos deixar só homens no poder. E vemos hoje que as pesquisas também mostram que sobre privilégio e sobre corrupção, o homem branco é muito mais corrupto. Então, o fato de ver essas pesquisas mostrando que mulheres e homens de outra etnia raciais vão, sem o privilégio deles, também ser mais leal. Eu acho importante dar um teste de enxergar o quanto podemos reequilibrar nossa sociedade de maneira democrática, equilibrando mesmo o verdadeiro porcentagem da representatividade de nossa sociedade. Por isso que para mim é muito importante. Mas também de ter esse debate, de você como jornalista ter a coragem de me convidar para ter essa conversa que não é leve. Infelizmente, o que podemos ver também nas pesquisas, 97% das pessoas já viram alguém sofrer de racismo, ou já viram alguém, outra pessoa ser racista com outra. Mas 98% das pessoas não se acham racistas. E você, você sendo jornalista também, Alessandra, como que você vê essa questão da mídia aqui no Brasil? Como que a mídia trabalha essas questões? Então, ela tem muito para melhorar. O problema, por exemplo, que vejo é que os roteiristas são homens brancos, por sua maioria. Então, eles inferiorizam a mulher, inferiorizam o negro, e quando eles falam sobre diversidade, eles se apropriam de um assunto que eles não conhecem. Então, é totalmente errado. O que precisamos hoje é não só deixar entrar roteiristas negros ou mulheres, precisamos deixar entrar roteiristas que são feministas e que são militantes. Porque se deixamos entrar mulheres machistas e homens e mulheres negras que são totalmente seduzidas por o eurocentrismo e que reproduzem o discurso do opressor, não é suficiente para falar sobre diversidade. Precisamos ter mesmo negros e mulheres contar suas próprias histórias. E você acha que as redações também são ainda muito elitizadas e brancas? Claro. E as pesquisas mostram que, assim, na Folha, onde hoje sou colunista para a Serafina, vejo que não tem. Então, é importante enxergar o quanto precisamos reequilibrar e deixar. Mas hoje vejo, por exemplo, a Stefania Ribeiro, que agora vai escrever para Marie Claire, tem gotinhas, é muito devagar, mas já estamos caminhando. Vejo, por exemplo, a Vogue, que me ofereceu fazer uma provocação no ano passado. Convidei a Paola Bragança de Orléans
a se vestir de empregada doméstica servindo 5 negras. Então, a princesa brasileira a se colocar no papel inverso, essa imagem foi uma das imagens mais comentadas de 2016. Recebemos milhares de comentários racistas de negros como de brancos. Mas não era para gostar dessa imagem, era uma provocação. Se somos todos iguais, por que essa imagem incomoda tanto? De ver mesmo o branco no papel servicial e o negro no papel do protagonista. Hoje, precisamos provocar e cutucar o nervo da ferida. Primeiro, ter a coragem de verbalizar o assunto e enxergar que não podemos mais negar esse fato. A sociedade e o racismo é mundial, é globalizado, não é no Brasil mais que na França, mais que nos Estados Unidos. Eu acho, por exemplo... A França também viveu um período de colonização, claro, enfim... E 400 anos de escravidão também. Exato. Então, E somos o segundo país a ter mais escravos. Se você olha qual é o país com o qual temos a maior fronteira, não é a Alemanha, não é a Espanha, não é a Itália, é o Brasil, com a Guiana Francesa. Nossa maior fronteira é com vocês. Então, e, claro, na Guiana Francesa, que é um território francês, temos milhões de negros, na Martinique, na Guadeloupe, na Réunion. Só que negamos totalmente nossa população negra na França. Já nossa Constituição, o primeiro artigo da nossa Constituição de 1958 proíbe as estatísticas étnico-raciais, que somos todos iguais. Então, nós sabemos quantos negros tem na França, quantos árabes tem, quantos judeus. É proibido na França. Ok, bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O programa SP Brasil volta já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Alessandra Lojas, que é ex-consuleza da França em São Paulo. Alessandra, a gente vinha falando no segundo bloco em relação a essa proibição na Constituição francesa de distinguir a quantidade de negros e brancos na população do país. Qual a sua opinião em relação a isso? É complexo porque, dessa forma, não conseguimos medir os resultados das ações afirmativas. Porque, como nossa Constituição proíbe as estatísticas étnico-raciais, negamos totalmente que tem um problema. Então, o branco se vê em todo, ele acha que está tudo resolvido. Só que ele precisa trabalhar com empatia e compaixão a narrativa para o árabe, para o negro, enxergar que para os asiáticos também é muito difícil mesmo se desenvolver na sociedade. Eu vejo, por exemplo, o Brasil resgatou minha autoestima através de me dar esse palco onde posso falar sobre essas questões. O Brasil me deu apreciação, me deu dignidade, me deu respeito. Por isso também que o Brasil mexeu muito comigo. É engraçado, né? Porque o Brasil que vive tantos problemas relacionados a essas questões e justamente aqui que você encontrou esse resgate. Sim. Né? E na França, por exemplo, eu fui apresentadora na televisão francesa por 7 anos. E nunca, e assim, eu sou especialista em diversidade, então eu fiz meu mestrado na Sciences Po sobre isso. Só que nunca me convidaram para falar desses assuntos. É sempre o clichê de convidar um jogador de futebol negro e um cantor de hip hop árabe. Então, eles não são intelectuais que sabem debater com um filósofo, com um economista. Então, no debate fica o mesmo clichê de que o negro e o árabe não sabem se defender, não têm argumentos para falar sobre essas questões. Mas o problema mesmo é de negar que tem intelectuais negros e árabes que mesmo sabem argumentar sobre essas questões. Mas nunca se escuta essas pessoas. Então, já entrando nessa questão da França, a gente teve recentemente a eleição
Na França, vitória do Macron, um candidato centrista, né? Tinha a possibilidade aí da Marine Le Pen, também uma nacionalista concorrendo ao cargo. Como que você vê aí esse caminho agora? Que caminho a França vai enfrentar? Eu acho muito bom o que aconteceu, no sentido de que o Trump, a Marine Le Pen, para mim, são posicionamentos democráticos, de deixar aparecer a verdadeira cara dos Estados Unidos e da França. Para mim, eu cresci no país da Marine Le Pen, com muito racismo. Só que negamos essa questão, falamos de nossa lema, liberdade, igualdade, fraternidade. Só que quando Charlie Hebdo tem a oportunidade de vomitar o que ele pensa, o árabe e o negro não têm direito de também vomitar o que ele pensa. Hoje, estamos deixando o branco privilegiado, racista, vomitar e mostrar mesmo o pensamento deles. Eu preciso, para meu país se elevar, precisamos passar por uma fase de assumir quem somos. Nós somos o país dos direitos humanos. Se deixamos tantos refugiados morrer no mar Mediterrâneo e deixar eles morrer nas ruas de Paris durante o inverno, quando temos assim, centenas de imóveis vazios em Paris e estamos deixando eles morrer na rua, para mim, tenho vergonha hoje. De meu país. Se vangloriou de ser uma referência em relação a esses direitos humanos. Temos um marketing fenomenal, como vocês têm um marketing fenomenal sobre o fato de essa democracia racial. Hoje precisamos enxergar o Trump, enxergar a Marine Le Pen, sendo vozes mesmo da raiz do problema. Então, temos que passar por isso. Por exemplo, eu tenho 2 haters que religiosamente comentam cada dia, cada um dos posts que eu coloco no Facebook. Mas eu divido esse planeta com esses haters. Eu não posso apagar os comentários deles. Eu preciso as outras pessoas enxergar o racismo, que ele existe. Tem um que é gay e casado com um negro. Então ele levanta a bandeira que ele não é racista porque é casado com um negro. Mas eu pergunto para ele, então quer dizer que todos os homens que são casados com mulheres não são machistas por ser casados com mulheres? Hoje, eu sei que deixando eles aparecer na minha página do Facebook é uma forma também de deixar meus fãs debater com eles, mas eu sei que essas 2 pessoas, daqui a 1 ano, o fato deles debater diariamente sobre essas questões, daqui a 1 ano, eles não estarão no mesmo lugar. Hoje, na França, estamos reproduzindo o que fizemos com o judeu. Estamos colocando todos os nossos maus sobre os muçulmanos, eles são responsáveis de toda essa crise, em vez de enxergar que vem dos bancos, são os bancos. Então, a eleição do Macron é também uma coisa onde vejo que os bancos vão ter ainda mais poder. Então, não posso me posicionar só achando que vai estar tudo resolvido. Hoje eu vejo que o porcentagem da Marine Le Pen demonstra mesmo um problema drástico, um problema forte na França, do qual não podemos só negar, o Macron ganhou, então está tudo resolvido. Não. É uma questão que eu até ia te perguntar, o que explica essa crescente popularidade desses candidatos, o Trump vencendo a eleição americana e a Marine Le Pen com uma possibilidade real, até no primeiro turno, né, de ser a presidente da França. O que explica isso? Eu acho que hoje estamos entrando numa nova era, a era do digital, onde estamos deixando as vozes e das pessoas, do povo, aparecer muito mais. Então, hoje, mesmo, o nosso mundo não está sendo pior, ele só está deixando o pensamento radical, extremista, racista, xenofóbico, islamofóbico aparecer. Mas ele sempre foi assim.
As pessoas estão com medo? Só que hoje estamos mesmo deixando esse pensamento aparecer mais. Mas sempre foi assim. Eu nasci já no mundo racista. Não é que hoje está piorando, não. Estamos falando disso agora. Quando vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, achamos que é um país muito racista, mas eu acho que os Estados Unidos estão há 100 anos na frente de todo mundo nessas questões. Porque como eles colocaram, se você se lembra, 60 anos atrás, eu e você não podíamos entrar no mesmo restaurante, não podíamos usar os mesmos banheiros, não podíamos nos sentar nos mesmos assentos no ônibus. E em 20, 30 anos de cotas, hoje a mulher mais rica dos Estados Unidos é a Oprah Winfrey. Temos a CEO da Xerox, que é uma mulher negra, a Ursula Burns. Temos o Barack Obama. Cadê a Beyoncé brasileira? Cadê o Spike Lee brasileiro? Cadê a Oprah Winfrey brasileira? Eu vejo que, por exemplo, quando um policial mata um negro nos Estados Unidos, como o negro lá tem poder econômico e poder na mídia, a repercussão é mundial. Então olhamos para os Estados Unidos achando, olha eles, como eles são racistas, olha que triste. Só que não, eles só estão verbalizando e mostrando o que acontece no mundo inteiro. No Brasil, cada 7 minutos é matado um negro. E onde se fala disso? Aí entra a questão, de novo, da imprensa, talvez tenha um papel... E o pior é que tem uma frase na cultura brasileira que me incomoda muito, que é: um bandido bom é um bandido morto. Até onde não é um negro bom, é um negro morto. Porque quando um negro é matado na rua, ele não tem essa inocência, essa possibilidade de ser inocente. Quando as pessoas, e gostaria as pessoas que nos olham agora, pensar, quando você vê que um negro foi matado, o primeiro pensamento de você não é: deve ser um bandido. Então, já o fato de cair na questão de ser culpável, já, por ser negro, é errado. Então, precisamos resgatar nossa autoestima, mas também a estima e o olhar que temos sobre os negros. E não podemos dizer: mas vocês têm no esporte, você tem na música, você tem... Não, gente. Precisamos dar dignidade ao povo negro e dar dignidade através da novela, através dos desenhos animados. Então, gostaria de poder ver 54% de negros no Brasil na novela sendo protagonistas, sendo na liderança desse país, ver governadores negros, ver juízas negras nessas novelas, e não só gotinhas de vez em quando. Temos que ser justo, reequilibrar e dar dignidade. Então, por que a televisão não reproduz a sociedade que ela gostaria de ter? E não continuar inferiorizando o negro sempre no papel da faxineira ou do criminoso. Precisamos realmente parar com isso. No Brasil tem 120 milhões de negros. São Paulo, por exemplo, é a cidade mais negra do mundo. Quem sabe sobre isso? Se você olha, sempre se fala que é Salvador a cidade mais negra do Brasil. E essa é uma mentira. Em Salvador tem 80% de negros. Em São Paulo tem 40% de negros, mas em São Paulo tem 15 milhões de pessoas, então é muito mais que em Salvador. E faz que São Paulo é a cidade mais negra do mundo. Mas em Jardins Europa, a elite paulistana me fala: mas Alexandra, não vejo isso. Claro, pegar o ônibus e o metrô, você vai ver, na Faria Lima eles estão lá, indo trabalhar. Exatamente. Você já sofreu preconceito aqui no Brasil, Alessandra? Todos os dias. Ontem estava voltando de Salvador e entrei na fila de prioridade, porque tenho o cartão Platinum da Air France, tenho o passaporte diplomático, tinha meu filho no colo de meu esposo e estavam sentadas, só me faltava ser grávida e idosa. Bom, para estar nessa fila. Tinha 2 homens brancos na frente de mim. Eles foram atendidos. Quando chegou meu turno, a mulher lá se levantou, veio até mim e me falou: e aí? Eu falei: sou Platinum, me mostra. Você acredita que se eu fosse branca e loira, com o cartão Platinum, ela teria me tratado dessa forma? Porque quando você é Platinum, você tem um atendimento melhor. Então,
eu vejo o quanto é difícil para pessoas enxergar negros em cargos de liderança e como assim, na elite. Então, quando eu escuto que o racismo aqui é econômico-social, não é da cor da pele, sim, gente, é da cor da pele. Porque eu faço parte da classe A++ e sofro de racismo cada dia. Outro dia, vou no Clube Pinheiros, esqueci minha carteira e não tinha digital ainda. Passei meu passaporte diplomático. A mulher da entrada me falou, você é acompanhante dele, falando de meu filho. Eu falei, não, sou sócia. Não, mas você é acompanhante dele. Não, sou sócia. Ela olhou por 3 minutos, e 3 minutos é longo, nas carteiras das babás. Igual, vou, a semana passada, palestrar para a Globo, no Rio, pelo convite da Vogue e da Marie Claire. Sou protagonista desse evento, vou palestrar. E vou me sentar na primeira fila. Uma mulher da organização veio me pedir de ir me sentar lá atrás. Eu falei, você está brincando? Ela falou, não, esse é para os palestrantes. Eu falei, então você está insultando a minha inteligência de eu não saber ler, que aqui está escrito reservado? Ela me falou, não, estou aplicando as regras, você tem que se sentar lá atrás. Eu falei, mas sou palestrante. Porque ela me falou, aqui é para os palestrantes. Eu falei, eu sou a palestrante do dia. Da pessoa? Desculpa, mas o que as pessoas não entendem é que racismo não é chamar-me de crioula ou de negra suja. O racismo é uma energia, não é uma coisa verbalizada. Mas está, quando abriu a televisão, já é o racismo, porque não me vejo representada na televisão, não me vejo no desenho animado, não me vejo nos livros infantis, não me vejo nos livros didáticos. Então, esse é o racismo que está em cada momento. Por isso que nos Estados Unidos, você abre a televisão, tem 8 canais para negros. Você vai ver na Netflix todas essas produções com protagonistas negros. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente conversa no último bloco do SP Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Alessandra Lojas, que é empresária, jornalista, foi consuleza da França aqui em São Paulo. E a gente continua aqui no nosso bate-papo para esse último bloco. E eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você desenvolve muitos trabalhos sociais aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho deles. Sim, então tenho o protagonizo.com, que é um LinkedIn de perfis negros, que esse veio quando comecei a palestrar nas empresas e sempre escutava dos recursos humanos uma demanda de perfis negros que falam inglês, que são formados por as melhores escolas, e não tinham. Então eles me falavam, mas eu não acho eles. Então consegui resolver fazer uma plataforma só de perfis do LinkedIn de personalidades negras que são de alto padrão. Esse está bombando, assim, fico muito feliz. Também organizei um TEDx São Paulo só de mulheres negras, o ano passado no Hotel Unique, e o Hotel Unique me convidou de novo esse ano para fazer outro evento, onde estou levando o Grajaú e o Capão Redondo dentro do Hotel Unique. Então é como também trabalhar o empoderamento da mulher negra, como elevar o debate sobre também o quanto ela tem um potencial e agregar valor à sociedade é uma coisa que ainda falta essas oportunidades. Então, nas empresas onde vou palestrar, é muito importante para mim elevar a consciência humana sobre essas questões. Outro projeto que eu tenho também é o governamento do Benin me convidou para orquestrar uma viagem memorial no Benin. 30% dos escravos que chegaram no Brasil vêm do Benin. E hoje estamos procurando uma empresa para sponsorizar os testes de DNA que vamos fazer. Então estou levando a Miss Brasil, a Miss São Paulo, várias celebridades, e também com a Unijorge, que é a universidade mais negra do Brasil,
vai também levar estudantes lá. Então é muito, muito legal esse projeto. E também, bom, continuo escrevendo para Serafina e também estou desenvolvendo um livro infantil com a Daniela Martins, revisitando todos os personagens da Disney com cor negra. Então é uma outra maneira de resgatar a autoestima das crianças negras, mostrando também dignidade para eles, porque até a princesa negra que a Disney criou uns anos atrás, no final, quando ela vai beijando o sapo não se torna príncipe, ela se torna sapinha. Então, olha até onde vai o preconceito. A mulher negra, nos estudos, se mostra que ela não casa. Os homens não casam com ela. Eles não criam as crianças com ela. Ela ganha 40% do salário do homem branco por o mesmo título e o mesmo cargo. Ela está embaixo da pirâmide e até mesmo na própria Disney, quando tem uma princesa negra, ela nem consegue se tornar princesa, ela se torna sapinha. Então, temos que desconstruir esses preconceitos subliminares. Por exemplo, se você olha no mundo, tem só 3% de adultos loiros verdadeiros. Só 3% no mundo inteiro. Você não acha que a propaganda brasileira, assim, a Xuxa se pinta de loiro, a Gisele Bündchen também, não são verdadeiras loiras como Madonna, como Shakira, são todas pintadas. Porque a mulher decide de se pintar de loiro. Esse vem com o eugenismo, a eugenia, usada pelos nazistas. Essa teoria que foi justamente que o ariano loiro era superior, ainda essa narrativa sobreviveu nas mentes das pessoas. Então, as mulheres que se pintam de loiro é uma questão de status, porque estamos num mundo que mesmo eleva o loiro como um ser superior. Eu vejo bem como experiência antropológica com meu próprio filho, que nasceu branco e loiro. Eu vejo todos os dias... Seu filhinho está com quantos anos agora? 5 anos. Eu já vi. E totalmente empoderado já. Porque ele abre um livro infantil, ele se vê. Ele abre a televisão, ele se vê. Todos os dias as pessoas param na rua falando: "Oh, alemãozinho, pequeno príncipe, anjinho". Por que o anjinho não é negro? Por que o pequeno príncipe não é negro? Precisamos também ter essa diversidade para que possa ser uma coisa diferente. Eu vejo, por exemplo, o filho de minha babá, que é negro. Ele morava conosco e veia as pessoas incentivar o tempo todo o meu filho por a lindeza dele. E esse menino que é tão lindo, tão assim, esse menino que é tão inteligente, tão esperto, nunca escutou nada positivo. E eu incentivava ele e me dava conta de que quando eu cantava para Pedro Henrique é o mais inteligente, e fazendo musiquinhas assim, os resultados na escola melhoraram. Os resultados também dentro de minha própria casa melhoraram. Tinha coisas de que a dor e o sofrimento desse menino por ser negro e só escutar: "Não fica no sol que você vai queimar", sabe, da mãe. Tem uma dinâmica, uma narrativa que não estamos conseguindo enxergar, mas nossa sociedade é doente. Se 85% das crianças negras escolhem aos 5 anos a boneca branca como linda e boazinha e a negra como a feia e a má, quer dizer que nossa sociedade está errada, está doente. Precisamos resolver isso, porque imagina se já aos 5 anos você tem uma baixa autoestima, como você vai conseguir se desenvolver nessa sociedade racista? A palavra racismo incomoda. Só que precisamos enxergar, não é mais uma luta, não é um combate. É uma obra em construção, da qual fazemos todos parte. Então, se queremos assim, mudar essa narrativa, precisamos enxergar, primeiro, que ela existe,
que ela foi construída com uma inteligência profunda. Não é por acaso, não, houve uma inteligência atrás desse eurocentrismo que inferiorizou a África e inferiorizou o povo negro por séculos. Hoje é tempo de enxergar esse problema e não resolver ele como nos Estados Unidos resolveram com armas, com os Panteras Negras, dessa forma. Eu acho que é através da empatia e de compaixão, de debate, de também aplicar não cotas, mas metas. E essa meta, meu sonho, como o sonho do Martin Luther King, é poder ter 54% de negros no Congresso, na política, no Senado, nos boards executivos e também 52% de mulheres em todo esse protagonismo e na liderança desse país. E você acha um sonho possível? Você Claro. acha que essa obra em construção está evoluindo aqui no nosso país? Está evoluindo. A Vogue, por exemplo, desse mês, tem 34 páginas de mulheres negras. Então eu sei que um ano atrás, quando fiz essa matéria com a Paola Bragança de Orleans, não tinha nem na Black Issue, com a Naomi Campbell na capa, 34 páginas de mulheres negras. Então hoje vejo que a mudança vai por dentro dessa mídia que formata os comportamentos da sociedade. Se você olhar a anorexia, ninguém fala para essas meninas, você tem que se tornar anoréxica. Ninguém. Só que a narrativa de todas essas revistas formata essas meninas a acreditar que o padrão de beleza é se tornar anoréxica. Então, quer dizer que nossa mídia é capaz de criar transtornos psicológicos, emocionais e físicos. Então, se olhamos nas aldeias da Amazônia ou na China, onde não chegou a mídia em várias partes, não tem casos de anorexia. Então, temos a prova de que nosso sistema é doente, que ele está criando... Por exemplo, conseguimos resolver colocar o cinto nos anos 2000 através da novela, através dos desenhos animados, só por mostrar entre 3 e 7 segundos a pessoa colocar o cinto. Então, esse foi muito rápido. Em uns anos, todo mundo começou a colocar. Depois se torna normal, então né? se torna normal. Por isso que acredito que a mídia vai resolver a partir do momento que ela vai colocar negros na liderança e no protagonismo brasileiro. Depois as pessoas vão olhar isso e o negro vai acreditar que ele pode se tornar aquilo. E o branco, que tem o poder nos recursos humanos de contratar negros, por ele também olhar a novela e ver protagonistas negros, ele vai contratar negros porque ele não vai ter mais medo do diferente, do desconhecido e também ele vai conseguir sair dessa mentalidade pequena de só enxergar o negro como uma pessoa que vai te servir. Hoje precisamos mesmo enxergar o potencial e o talento do afrodescendente. Ele coloca esse talento no carnaval, mas imagina quando ele vai conseguir colocar esse talento de organização, de sabedoria, de orquestrar uma coisa tão linda dentro da economia brasileira. Eu acredito muito no Brasil porque é o 9º país mais rico do mundo, sem contar o dinheiro da corrupção. O PIB por pessoa no Brasil é de R$66.000 por pessoa. Só que o problema hoje é que 80% da população brasileira ganha menos de R$3.000 por mês, por casas, não por pessoa. Então, esse é o maior problema. Eu acho que quando esse 80% da população vai se empoderar economicamente, com dignidade, de poder consumir, de poder empreender, de poder se formar, o Brasil vai se tornar a primeira potência mundial, eu acredito. Ótimo. Alessandra, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa SP Brasil, na TV Câmara de São Paulo. Foi um prazer recebê-la. Merci beaucoup. À bientôt. Bom, e o SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.